A ULA é uma unidade capaz de fazer operações lógicas como AND, OR, XOR e NOT, além de operações aritméticas como soma, subtração, incremento e decremento. Eu sou Alexandro Lima e você está no canal ALT. Hoje vamos conhecer a ULA, a unidade lógica e aritmética. Unidade lógica e aritmética, ela depende diretamente do registrador de instruções e do decode para poder saber exatamente o que deve ser executado. Vamos entender um pouco sobre a nossa ULA, unidade lógica e aritmética. Ela é de 8 bits, está ligada ao decoder pelo MUX multiplexador. Ela acessa o registrador W diretamente. Ela endereça os seus dados usando o registrador status de forma direta e o registrador FSR de forma indireta. Ela processa operações lógicas e aritméticas. Aqui está um diagrama bloco resumido para entender como ela processa os opcodes vindo da memória de programa. Vai estar passando pelo registrador de instruções, se for um mnemônico, uma instrução com endereçamento direto, o próprio registrador de instruções libera os 5 bits para o multiplexador e o restante vem para o decode. Porém, quando é uma instrução de controle, por exemplo, a goto e a call, que dentro dessa instrução tem um endereço da própria memória de programa, essa instrução virá para a unidade lógica e aritmética e essa, através do barramento de 8 bits, retornará para o program counter localizar esse endereço. É por isso que essa instrução goto e a call ela gasta 2 ciclos de máquina. Além dessas instruções de byte, de bit e a de controle, temos as instruções de literais, onde aí sim vai estar usando esse barramento de 8 bits para estar enviando as informações para a ULA e assim ser processado. Vamos ver como isso ocorre. Aqui é apenas uma ilustração, já que essa informação ela não se encontra no datasheet. Um segredo comercial, então a gente só tem como supor como o microcontrolador ela funciona. Então os 14 bits do registrador de instruções vem para o decode e como esse barramento é de apenas 8 bits, não tem como enviar os 14 bits direto para a unidade lógica e aritmética. Então supõe-se que no Q1, no primeiro pulso, vai ser enviado os 6 bits para uns bits de controle, a unidade lógica entender do que se trata essa instrução e no pulso 2, no Q2, seria assim enviado os dados e assim sendo processado pela ULA. Mais uma vez, é uma suposição, já que essa informação não é acessível dentro do datasheet. Então, o decode ele divide o código em duas partes. Então, a primeira parte, que seria o de controle, passaria pelo multiplexador, viria para um registrador de operação e esse sim seria executado. Quando viesse as informações de dados, é bem provável que dentro da unidade lógica e aritmética tenha um registrador para receber essa informação, já que temos instruções onde temos soma, subtração e operações lógicas como a porta AND, a porta OR, entre outras. Então ele precisaria de 2 registradores internos, onde um viria do barramento vindo direto do decoder e em um outro tipo de instrução viria do barramento vindo direto da memória RAM, sendo armazenado nesse registrador. E um outro registrador viria direto no registrador W e assim poder estar executando esse processo e enviando ou para o registrador novamente ou de volta para o registrador W. E no tempo de armazenamento, ali seria a execução. No armazenamento, aí sim, ele estaria enviando para o registrador W ou de volta para o registrador na memória RAM, como foi dito. Operações lógicas da unidade lógica e aritmética. Temos aí a porta AND,
O que seria uma porta-end? A porta-end só será 1 na saída quando ambas as entradas forem 1. Então, teria-se uma porta-end em cada bit do registrador interno do microcontrolador da unidade lógica aritmética. Então, como ele processaria essa AND? Se fosse uma AND com a literal com W, essa literal viria do decode, passaria pelo multiplexador, viria para o registrador B, e entre o registrador B e o registrador A, que viria do acumulador, seria feito essa AND bit a bit. Caso seja uma AND vinda do registrador vindo da memória RAM, viria por esse barramento. Todos esses barramentos são de 8 bits, então não teria conflito. Entraria dentro da ULA, viria também para o registrador B, e aí seria executado essa AND bit a bit entre o registrador da memória RAM e o registrador W. E no caso dessa instrução, o destino seria justamente, se fosse o destino 1, viria para o barramento, e se fosse o destino 0, viria novamente para o registrador W, o acumulador. Lá dentro da unidade lógica aritmética seria feito o processo de AND de bit a bit. Se fosse de uma literal com W, seria salvo no próprio registrador W, mas se fosse uma AND entre W e F, que seria entre o acumulador, o OR e um registrador, nós escolheríamos o destino. Se botássemos 0 ia para W, se colocássemos 1 viria para o registrador de origem. Temos também na unidade lógica e aritmética a lógica OR, onde a lógica OR, onde apenas uma das entradas for 1, a saída vai ser 1, e só vai ser 0 quando ambas as entradas forem 0. Então é justamente ao contrário da porta AND. Então processaria-se basicamente da mesma forma. Temos um OR entre a literal e W, temos também o OR entre W e um registrador vindo da memória RAM. Então, se fosse uma literal, viria do decode, passaria pelo multiplexador, viria pelo registrador B. Se fosse uma OR vinda entre W e F, a informação viria da memória RAM, viria para o mesmo registrador B. E aí sim, está fazendo entre o registrador B e o registrador OR. E o resultado, se fosse de uma literal, viria direto para o registrador W, mas se fosse um OR WF, aí a gente teria que estar decidindo o destino. Se fosse 1, viria para a memória RAM novamente, se fosse 0, viria para o registrador W. E aí uma ilustração como seria essa OR. A OR, assim como a AND, seria de bit a bit e seria armazenado, mais uma vez, se fosse literal, ia direto para o registrador W, mas se fosse uma OR WF, se colocássemos um 0 no destino, ia para o registrador W, se colocássemos 1, voltaria para o registrador na memória RAM. A OR exclusiva, que não conhece, a saída vai ser 1 quando apenas uma das entradas forem 1. Se for 1 e 1 na saída vai ser 0, 0, 0 vai ser 0. Então, o nome já disse, por si só, a porta é um OR exclusivo, quando apenas uma das entradas for 1. A instrução que faz isso é a SHOR literal W e a SHOR WE. Mais uma vez, se fosse com o literal, viria do decode, e se for uma SHOR entre W e o registrador da memória RAM, seria esse aqui, e aí a gente ia estar escolhendo o destino. 1 volta para a memória RAM e 0 volta para o registrador W, o resultado. Aí a forma como seria feito, bit a bit. E ainda temos, dentro da unidade lógica aritmética, a inversão, a porta NOT, onde colocando 0 sai 1, colocando 1 sai 0. Na NOT, por exemplo, só há a instrução do registrador, não existe uma instrução com o registrador W. Então a informação do decode seria apenas os bits de controle, e aí a outra informação viria da memória RAM, viria para o registrador W, e aí seria feita a inversão dos bits. O registrador receberia as informações da memória RAM, teria um inversor em cada bit, e o resultado seria o oposto do que veio da memória RAM. E aí, se colocarmos 0, iria para o registrador W, se colocássemos 1 no bit de destino, voltaria para o registrador vindo da memória RAM.
Operações aritméticas da ULA. A unidade lógica e aritmética ainda faz operações de soma, mais uma vez aquele mesmo processo. Temos a soma com literal, pode vir do decode, ou de uma soma do registrador W com o registrador vindo da memória RAM. Ele vai ser somado bit a bit também. E aí, se caso fosse WF, escolheríamos o destino. Se colocarmos 0 vai para o registrador W, colocando 1 vai para o registrador, o mesmo que veio da memória RAM. Na subtração, o mesmo processo. Temos ainda a de incremento. A incremento temos também apenas com o registrador. E aí a gente tem que decidir o destino. 1 vai para o registrador e 0 vai para o registrador W. E por fim temos a instrução de decremento também, que é utilizadas essas instruções. E mais uma vez também não tem decremento com W, só com o registrador vindo da memória RAM. Só escolhemos o destino, ou W ou o próprio registrador. Então temos aí a nossa unidade lógica aritmética. Além dessas instruções, como foi dito, ainda existe a instrução de controle, que aí viria direto para o registrador de operação e está executando a unidade lógica, ia estar executando e enviando as informações. Dentro dessas instruções de controle, temos as instruções de retorno, temos a instrução sleep, que aí sim ia estar enviando a informação dos bits de sinalização para o registrador status, e ainda temos a clear WF, que é para resetar o watchdog time, que também será armazenado no registrador status através do barramento. E assim é basicamente, supostamente, como a nossa unidade lógica aritmética ela funciona dentro do microcontrolador.